Olá, amiga web telespectadora, amigo web telespectador da AltV, a TV da internet, também na Rádio Agro Hoje. Estamos começando mais uma edição do Agropapo, seu talk show digital do novo agronegócio, seu 10º ano no ar, ininterruptamente pela AltV, e também aqui ingressando no seu 2º ano na Rádio Agro Hoje. E nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí sobre crédito rural, crédito agrícola, as transformações que vêm ocorrendo no financiamento do agronegócio nos últimos tempos. Mas quem vai falar com propriedade sobre este assunto é justamente o diretor executivo da Terra Magna, uma agrofintech que vem avançando aí no segmento de crédito rural, o Davi Télio. Davi, a satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. É um grande prazer estar aqui com vocês novamente, muito honrado. Muito bem. Bom, para a gente abrir aqui nossa boa conversa, vou até jogar uma premissa aqui para a gente começar, Davi. Crédito rural, na tua visão, nessas transformações, essa nova agenda, ele é cada vez mais digital, privado e verde? Excelente ponto. Realmente estamos vivendo uma transformação na agenda, né, na linha do tempo do crédito rural para o produtor rural. Nós tivemos já uma visibilidade clara de que nos últimos 2 anos nós estamos enxergando, né, vendo uma redução significativa da utilização do crédito rural, aquele que é o subsidiado, né, o crédito rural controlado. Para quem não sabe, esse crédito rural controlado é aquele onde o governo subsidia a diferença da taxa de juros que ele estabelece no Plano Safra versus a taxa de mercado. Como subiu muito a taxa de juros no mercado, o nível de subsídio do governo aumentou. E com um orçamento muito apertado, não está sobrando recursos para continuar mantendo esse ritmo de política pública, né, do crédito rural em apoio à agricultura. Então, olhando com esse prisma, o que que eu enxergo com clareza? A pequena agricultura, a agricultura familiar, será o grande beneficiário daqui para frente, áreas pequenas, volumes pequenininhos para atender eles, mas aquele empresário, aquele produtor empresarial, aquele realmente está contando com o crédito rural, taxas livres. Mercado privado, o que que nós estamos dizendo com isto? O mercado privado é composto entre bancos, tanto público quanto os bancos privados. Esse mercado de crédito privado, ele utiliza taxas de mercado para financiar tanto os fornecedores de insumos, cooperativas, distribuidores e produtores rurais. Nesse sentido, olhando para esse prisma, nós enxergamos um crescimento exponencial dessa atividade. Cresceu muito. E dentro dessa atividade do mercado de crédito privado, nós enxergamos uma outra lacuna, que esta sim representa o futuro, que é o mercado de capitais, onde está inseridas fintechs, fundos, gestoras, securizadora, inclusive a Terra Magna. Então, olhando para esses dois prismas do crédito privado entre bancos financiando e entre mercado de capitais, esse é o que eu enxergo no futuro para a gente manter o ritmo de produção e continuar crescendo na agricultura. Muito bom, você fez um registro aí muito interessante do público aí, do produtor familiar, o pronafiano, vamos dizer assim, né? Que ele Isso. vai continuar, vamos dizer assim, contando com esse apoio, abre aspas, do tesouro, enfim, do recurso público. E, ao mesmo tempo, os grandes produtores, esses caras já se viram no mercado, né? Eles já têm efetivamente as suas fontes de receita, independentemente de recursos subvencionados e tudo mais. O desafio maior, assim, vamos dizer assim, ainda nessa jornada, é aquele médio produtor e tal. Sim, sim, o médio produtor. Por quê? De muito tempo para cá, o médio produtor, aquele que está entre o grandão e o pequeno, ele tem uma dependência muito grande do fornecedor. Ele tem uma dependência muito grande do banco. Então, esse médio depende da saúde
do distribuidor e cooperativa, porque ele é muito dependente na aquisição de insumos, equipamentos, peças com prazo safra para pagar quando ele colhe, e ele tem essa dependência grande. E no banco, geralmente, o limite dele não é muito grande, ele é um limite bem abaixo do que ele precisa. Olhando para esse prisma e o cenário de hoje, estou falando do cenário de hoje, nós estamos lidando com um grande desafio, porque esse produtor quer quanto mais possível de insumos para crescer mais, para melhorar a produtividade, ele continua dependendo deste crédito. Olhando para o patamar intermediário, onde realmente existe o acesso ao crédito, vem o cooperativo e o distribuidor acessando esse mercado de crédito privado. Por que que eu digo isso? Quando muita gente diz, olha, o mercado de crédito privado está atendendo o produtor, não é uma verdade. Não é uma verdade. Por quê? O grande volume de crédito que acontece no crédito privado, ele está atendendo a cooperativa e o distribuidor, que indiretamente vai atender o produtor. Porque vamos lembrar que 100% do crédito concedido pelo distribuidor e cooperativa depende desse mercado de crédito privado. 100%. Existem cooperativas que elas utilizam do crédito controlado, né, o crédito rural controlado, subsidiado, contando com o banco e contando com o aval, muitas vezes, das indústrias para bancar esse crédito que eles giram, mas não é muito, é um pouco limitado. Então, ainda assim, o mercado de crédito privado atende o fornecimento de fornecedores que atende o produtor. Deixa eu aproveitar o gancho e Bom, pegar um outro ponto importante crescente dos juros do mercado. Muita gente comenta, eu respondi várias entrevistas, perguntas, debates e palestras, onde as pessoas estão preocupadas com a escalada crescente dos juros, o que vai acontecer na ponta com o produtor. Nós temos que lembrar que desde o início, desde a indústria de insumos, distribuidor e cooperativa, são os grandes financiadores do produtor rural. Eles estão assumindo esses juros atuais que nós temos hoje. Pode ser um juros que pode se reverter a 15, 18, 20%. Eles absorvem isto e esse volume de juros é embutido no preço de venda a prazo. Então, vamos olhar isso com duas etapas. Primeira etapa, a indústria, o fornecedor, todo mundo que trabalha com a venda de insumos, equipamentos ou máquinas, embute esses juros lá no produto. Quando o produto chega no produtor, para ele comprar esse produto, o produtor tem um cálculo muito simples, é a paridade de troca. Todo produtor ele raciocina na base de quantas sacas valem isto. Então, exemplo, eu vou comprar um trator, quantas sacas vale isso? Eu vou trocar o pneu do trator, quantas sacas vale isso? Eu vou comprar tantos quilos de fertilizantes, quantas sacas estão valendo isso? Então, o produtor raciocina em termos de saca. À medida que ele compra um insumo que tem os juros mais caros embutido e na correlação de troca de produção insumos versus o que ele vai produzir, ele vai ver se isto é viável. Se isto não for viável na visão dele, produtor, e também do fornecedor de insumos, começa a nascer uma outra esteira estratégica, onde na escala de toda a cadeia de fornecimento começa-se a subsidiar o produtor rural através das reduções de margens. Não é uma mágica, é simples. A indústria, o distribuidor, a cooperativa pensam, peraí, eu estou vendendo um produto que eu embuti meu preço, embuti meus juros, eu estou vendendo para o produtor rural. O produtor fez a correlação de troca, está dando 2, 3% de margem, poucas sacas de margem, o produtor não vai querer, não compensa plantar. E aí o fornecedor quer vender de qualquer jeito, ele não pode deixar de vender. É aí que surge a magia de acomodar margem, juros, preço final para que haja uma correlação de troca. Se a gente não visualizar uma condição de troca aceitável, não se vende produto. Então, o que eu quero comentar é nesse sentido. Mesmo que tenha uma escalada do preço de juros, ou até mesmo de insumos, existe na cadeia uma acomodação que se faz para chegar ao produto no final. Em última escala, mas em última opção,
diminui a venda e cai a venda de insumos. Mas olha, eu não tenho visto isso tão cedo. Você fez um registro aí, en passant, aí do mercado de capitais, né, e tudo. E dentro desse raciocínio, dessa loja que você está expondo, até saiu, até o mais recente boletim aí da CVM, aponta, deixa eu me recordar, acho que uma alta aí dos fiagros nos últimos 2 anos, mais de 300%, acho que é algo nesse sentido, né? Sim, Esse sim. mercado, enfim, esses recursos, eles, enfim, são acessíveis para esse médio aí produtor? Já tem, vamos dizer assim, uma engrenagem fácil nesse sentido? Sim, é colocação muito importante. O Fiagro teve a sua lei efetivamente aprovada em 2020, 21. A CVM regulamentou pela 39, CVM 39, para que o mercado comece a operar com os fiagros. Isso foi no final de 21. Então, efetivamente, começou a ter um cômputo de volumes de Fiagro a partir de 22. De 22 até final de 24, nós chegamos a bater 44 bilhões de reais. Não é pouco, é muito. Mas só relembrando, Fiagro é um fundo de investimento que ele capta dinheiro de investidores, que pode ser investidores institucionais, pessoas jurídicas, ou seja, casas de investidores, asset management, family office, ou pode vir pessoas físicas investindo no Fiagro. A grande vantagem do Fiagro é que a pessoa física que investe dinheiro diretamente no Fiagro, ela tem isenção do imposto de renda sobre o que ela investe, e a pessoa jurídica não tem. E o Fiagro é subdividido em três pilares. De que maneira? Direitos creditórios. O Fiagro Fundo pode comprar o direito creditório, que seriam títulos de crédito, que pode ser CPR financeira, pode ser CPR física, nota promissória, recebíveis, são títulos de crédito, direitos creditórios. O Fiagro pode ser imobiliário. Este é o interessante. Para mim, este é o futuro. Por quê? O Fiagro imobiliário permite que o fundo compre ativos e terras em nome do fundo, em circunstâncias em que um produtor possa estar comprando uma área nova através do fundo e ele faz uma composição de comprar do fundo essa área nova em 10 anos, por exemplo. Então, o produtor quer comprar aquela área, quer uma área arrendada, eu compro, o fundo paga por ela, eu pago o fundo em 10 anos, ela passa a ser minha, aquela terra. Tem uma outra condição que este é o futuro do Brasil, o produtor pode enxergar uma área degradada, que o Brasil hoje é campeão, nós temos 40 mais de milhões aí por 40, aí, né? os 40 e tantos milhões de hectares que estão degradados, que eu posso produzir, e é o futuro da produção alimentar do globo, do mundo. Essa área, o fundo pode comprar essa área, o produtor pode trabalhar nela, abrir ela com recursos também do fundo, para que ele possa gerar alimentos e pague em 10, 12, 15 anos essa área. Então, esse escopo do fundo imobiliário, Fiagro Imobiliário, ele ajuda a abrir áreas e enriquecer e melhorar o investimento e a produção de alimentos. Este representa 44, 45% deste crescimento do Fiagro, o que significa que o mercado de capitais está maduro para essa atenção, para esse negócio e para esse crescimento. E o terceiro pilar que nós temos do Fiagro é o investimento em cotas de empresas. Eles podem ser investidores cotistas da sociedade de uma empresa. Por exemplo, um produtor como a Agropastoril CNPJ, ele precisa de recursos para abrir área, para construir silos, que hoje é uma grande necessidade do país inteiro, infraestrutura, seja o que for. Ele traz o fundo como sócio, o fundo entra na participação, o fundo vai ter direito a voto e negação e condição e processo e acompanhamento da empresa, e durante um período o produtor compra aquelas cotas de volta, pagando o fundo por aquilo que eles investiram. Então, este futuro do Fiagro, ele está iminente, ele vai ser o futuro que vai ajudar a agricultura a se manter. Agora, vamos fazer uma comparação bem simples. Quanto o mercado de capitais está maduro para o agronegócio?
Se a gente olhar lá para a lei dos títulos do agro, lá de 2004, quando saiu os CRAs, LCAs, os CPEGs financeiras, etc., nasceu lá os títulos desse crédito que ia poder financiar o agro, mas a primeira operação que eu usei, eu fiz isto pela Singenta, em 2012, eu fiz o primeiro lançamento do CRA público, que levou 2 anos para instituir. Naquela época, eu quase não consegui vender só 96 milhões de direitos creditórios no CRA. Eu quase não consegui vender, porque o mercado de capitais não conhecia o agro, não conhecia o risco, não conhecia a fundamentação do agro. E de lá para cá, quando o CRA atingiu os 44 bi, comparando com o Fiagro, levou praticamente 20 anos da lei aprovada do CRA para chegar a 44 bi. Olha o que eu estou dizendo, 20 anos. E o Fiagro atingiu 44 bi de Em dois mil e dois. vinte e dois a 24, 2 anos Hum, para chegar em 44 bi. Isto é uma leitura prática de que o mercado de capitais já tem a leitura, conhece o agro, sabe como lidar, e essas condições e perdas recentes já estão sendo equiparadas, e ele está sendo absorvido porque eles estão ganhando com o agro já há muitos anos. E a intenção dos investidores é continuar crescendo, continuar investindo e ganhando cada vez mais. uhum. Tem uma questão aí quero explorar rapidamente contigo, de boas práticas agrícolas relacionadas ao crédito, né? A gente tem alguma coisa aí de condição mais favorável dentro do Plano Safra, Programa ABC e tudo mais. No mercado privado, tem uma valorização do compliance socioambiental para o produtor pegar um crédito com melhores condições? Existe Boa isso? colocação sua, muito boa colocação. Hoje o Brasil já está começando a abrir as portas nos requisitos de processos, protocolos, certificações, tudo que é importante para começar a fazer isso direito com o pé direito. A CVM está preocupada, querendo ajudar. Estamos vendo todos focando, inclusive o Banco Central. O que acontece é que ainda no Brasil não existe uma pegada, uma valorização do crédito de carbono, da agricultura sustentável, ainda não existe, mas na Europa, no exterior, é muito forte, muito. Então, hoje já temos grandes grupos, tanto de produção como usinas, que estão aproveitando isto, mas já com uma ponte diretamente com fundos europeus. Então, lá fora, sim, quem estiver essa pegada de crédito de carbono, uma agricultura sustentável, tem uma condição de juros mais barato, o crédito de carbono é valorizado lá nas cotações, principalmente Suíça. Então, no exterior, isso já é muito forte e muitos estão atuando no Brasil através de grandes grupos. Então, começou a atuação no Brasil, já tem alguns anos, mas ainda não está democratizado, não está pulverizado em todo o mercado, mas já começou. Nós entendemos que ainda os investidores, mercados brasileiros, não enxergam isto com esses olhos do que se enxerga lá fora. Por quê? Existem fundos criados na Europa com super milionários investidores que enxergam a colocação de parte dos recursos deles num fundo que às vezes pode chegar até mesmo nos juros de carência de muitos anos e juros praticamente zero para quem aplicar esse dinheiro num mundo mais sustentável, numa plantação que tem uma certificação, que uma pegada de carbono. Então, tudo isto já existe uma alocação. Isso não é ainda uma realidade brasileira. Mas eu acredito que dentro dos próximos 5 a 10 anos vai ser uma realidade, vai ser uma condição muito mais aberta desse exterior vindo e contaminando aqui no Brasil para acontecer. Mas hoje já existe uma ponte, sim, de grandes grupos e esses fundos acontecendo, mas ainda não é uma realidade de ganho, porque o produtor enxerga um único ponto: o quanto isso mexe no meu bolso. Porque para você fazer uma certificação com protocolos, tudo que precisa, leva 6 meses, custa uns R$ 700 mil, mais ou menos. Então, é dinheiro, é tempo, é trabalho, é mão de obra. Aí ele pergunta: escuta, o que que eu ganho com isso? Ah, você vai ganhar teu nome lá. Não, eu não quero ganhar isso.
Me mostra alguma coisa efetiva de ganho, aí eu vou. Mas o interessante é que eu tive uma reunião com o produtor e tudo que eu elenquei com uma certificadora, ele já praticava. Tudo que ela falou, eu já pratico. Tem um aproveitamento, ele tem integração lavoura-pecuária, ele tem os dejetos dos animais que ele aproveita com adubação, ele tem o gás natural que ele tira também dos tambores e dejetos dos animais, ele tem plantio direto, ele tem tudo que a certificadora ia falando. Mas quando falou no protocolo, preço, quanto custa o trabalho, colocar pessoas da fazenda atendendo às auditorias, aí ele desistiu. Então, olha que interessante, o Brasil já pratica isso. Eu não estou nem falando da rigidez do que nós temos das áreas de reservas. Praticamente nenhum país do planeta existe essa condição que o produtor compra uma quantidade de terras e, no mínimo, 20% ele tem que deixar como reserva e não pode plantar. Ele compra, mas não planta. Mas é bem Brasil. Então, o Brasil faz toda a pegada, só que não é reconhecido. Muito bom, Davi. A gente está falando aqui, você como porta-voz aí da Terra Magna, enfim, desse processo de digitalização também do crédito, né? Na tua opinião, pegando aí a perspectiva de dois personagens, do produtor, o que a digitalização trouxe de melhorias aí? É ampliação de fontes de captação e do ponto de vista de quem empresta. O que a digitalização trouxe? Vamos dizer assim, uma melhor análise de perfil do tomador de recursos? É isso que você destacaria? Olha, a grande importância que eu trago para esse ponto, que ele é extremamente importante nos dias de hoje. Imagina o seguinte: eu tenho 35 anos de experiência de crédito no agro. O que eu tive em toda a minha vida de experiência? Uma vivência que não vai mudar. Na minha opinião, não muda. Muitos produtores, eles têm aquelas decisões que ele toma de última hora. Alguns tomam uma decisão muito antecipada e outros tomam de última hora. Por quê? Ele vê o preço subindo, caindo de fertilizantes, câmbio sobe, câmbio desce, então ele não está vendo condição de troca se ele compra e às vezes ele fica na dúvida até mesmo do que vai plantar. Tem produtor que decide algumas semanas, uma semana antes, o que ele compra de semente, o que ele planta. Então, está sendo muita coisa da mão para a boca. Essa digitalização que a Terra Magna desenvolveu e vem atendendo muito bem, a satisfação é plena dos clientes, é que quando um distribuidor financia os insumos através da Terra Magna, nós temos uma capacidade de análise de toda a carteira dele muito rápida na forma digital e a gente consegue estender o processo de digitalização lá para o produtor rural. Então, o produtor rural decidiu que quer semana que vem o produto, o distribuidor precisa do dinheiro para pagar e liberar o financiamento dele, ele me mostra uma carteira, tem que chegar um processo digital, a Terra Magna coloca uma NP no celular do produtor que ele lê e assina no mesmo dia e a gente libera um crédito no dia seguinte. Imagina fazer isto para 5, 6, 10 mil produtores de uma vez só. Só é possível com a digitalização e automatização de processo. Antigamente, o que acontecia? Todo mundo se atropelava, o produtor recebia o produto sem assinar nada, sem conversar, sem nenhum processo, o distribuidor se atropelava para fazer as coisas. Hoje não, hoje já é tudo muito mais conduzido, financiado, digitalizado e com segurança no crédito. Olha o que eu estou falando. A digitalização ajudou na agilidade no processo, mas também a segurança no crédito, porque a partir do momento que está documentado e assinado, eu tenho mais segurança daquela nota promissória, CPR financeira, tudo é feito de forma digital, inclusive o registro. Então, o crédito precisa disto. Eu te dou o crédito, te ajudo a plantar, mas me deixa mitigar o meu risco também. E isso põe todo mundo numa trilha de ganha-ganha. Só tem a ganhar com esse processo. Muito bom, Davi. Já é um grande bordão, chavão da Agropapo, que boa conversa acaba passando rápido. Eu quero uma vez mais agradecer a tua participação aqui no nosso programa e deixar o espaço aberto, se você quiser deixar algum respectivo contato teu ou institucionais da Terra Magna, por favor.
Sim, sim. Todos podem acessar a Terra Magna pelo site www.terramagna.com.br. Lá nós temos um site aberto com todos os tipos de serviços, além de fazer o monitoramento por satélite de áreas de crédito, de penhor e etc. A gente também atende nos financiamentos, tanto de fundo como também construção de um fiagro proprietário ou alguma coisa mais exclusiva. Estamos abertos justamente para ajudar e fazer essa produção de alimentos crescer e economia de custo e fazer com que haja ganhos para o produtor para ter aumento de escala. Esse Muito é o bem, nosso futuro. muito bom. Uma vez mais, agradecemos e, dado o recado, assim encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da UTV, a TV da internet, é do jornalista Alberto Luchetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau.